O primeiro-ministro conservador obtém uma grande vitória para tirar o Reino Unido da União Europeia, mas o futuro do país é incerto e perigoso. Triunfante, o primeiro-ministro Boris Johnson declarou diante da residência oficial de Downing Street que o resultado deve encerrar o debate em torno da saída britânica do bloco europeu. Ele disse que é hora de curar as feridas causadas pela profunda divisão do país nos últimos anos. Johnson prometeu restaurar o passado de glórias, mas pode ser uma vitória de Pirro, um general que derrotou o Império Romano 2 vezes, mas sofreu tantas perdas que declarou mais uma vitória dessas e estou perdido. Na terceira batalha foi derrotado. O desafio de Johnson é reacomodar o país que um dia comandou o maior império da história, num mundo globalizado, definir seu futuro a partir de uma negociação com a União Europeia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará tudo para boicotar. A Escócia já manifestou a intenção de convocar um novo plebiscito sobre a independência para sair do Reino Unido e voltar à União Europeia. O país pode ficar assim reduzido à pequena Inglaterra e ao país de Gales. No fim da apuração, o Partido Conservador obteve 43,6% dos votos, elegeu 365 dos 650 deputados da Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, com um ganho de 48 cadeiras. Foi sua maior vitória desde a terceira e última eleição de Margaret Thatcher em 1987. Sob a liderança do radical de esquerda Jeremy Corbyn, o líder mais impopular de um grande partido britânico na história recente, o Partido Trabalhista perdeu 60 cadeiras. Com 32% dos votos, elegeu 203 deputados, igualando o número de eleitos em 1983, quando era chefiado por Michael Foot, outro esquerdista radical. Foot, pelo menos, teve a grandeza de renunciar imediatamente. Uma derrota pior só aconteceu em 1935. Corbyn anunciou que não será mais o líder do partido nas próximas eleições, mas negou sua responsabilidade pessoal pelo fracasso, atribuindo a Brexit, a saída britânica da União Europeia. É evidente a intenção de manter o Partido Trabalhista sob controle da esquerda radical, com suas propostas de reestatizar quase tudo que foi privatizado na era Thatcher, um programa amplamente rejeitado pelo eleitorado, até mesmo em regiões que tradicionalmente votam na esquerda. Ao eleger 48 dos 59 representantes da Escócia na Câmara dos Comuns, o Partido Nacional Escocês consolidou o controle sobre a política escocesa e se tornou o terceiro maior no Parlamento de Westminster. Sua líder, Nicola Sturgeon, manifestou a intenção de convocar um novo plebiscito sobre a independência. Em 2014, a permanência no Reino Unido venceu por 55% a 45%, principalmente por causa da economia. No plebiscito sobre a saída da Europa Unida, em 23 de junho de 2016, 62% dos escoceses votaram para ficar. O Partido Liberal Democrata, o terceiro maior do país em número de votos, com 11,6%, perdeu uma cadeira e terá apenas 11 deputados. Sua líder, Jo Swinson, foi derrotada e renunciou à liderança do partido. Na Irlanda do Norte, pela primeira vez, os nacionalistas irlandeses a favor de aderir à República da Irlanda elegeram mais deputados do que os partidos unionistas, defensores da permanência no Reino Unido. Desde o Acordo de Paz de 2008, não há fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. O restabelecimento de uma fronteira dura é um dos maiores problemas do divórcio com a Europa. Pode reacender o conflito na Irlanda do Norte. Se houver uma consulta popular, no futuro, os norte-irlandeses podem deixar a União. A saída da União Europeia foi aprovada no plebiscito de 23 de junho de 2016, com a promessa de que o país reassumiria o controle das leis, das fronteiras, da política comercial e da imigração. Boris Johnson decidiu aderir ao movimento pela saída na última hora, de olho na chefia do governo. Foi o principal garoto propaganda da campanha da Brexit. Seu discurso promete restaurar a glória do passado. Isto é absolutamente impossível, porque o país liderou o maior império que o mundo já viu, o Império Britânico, onde o sol nunca se punha, tinha 35 milhões e meio de quilômetros quadrados, 24% da superfície terrestre e 458 milhões de habitantes, mais de 22% da população mundial. Agora, em dezembro, o sol pouco aparece e a noite cai às 3h30 da tarde. O primeiro desafio internacional de Johnson
é negociar um acordo comercial com os 27 países membros da União Europeia. É difícil imaginar que, fora do bloco, consiga condições melhores. Do outro lado do Oceano Atlântico, o presidente Trump está disposto a sabotar o acordo. A exemplo da linha dura do Partido Republicano, Trump vê a União Europeia não como aliada da Guerra Fria, mas como uma concorrente competidora potencial dos Estados Unidos. E o próprio modelo da União Europeia, uma entidade supranacional para superar os nacionalismos nefastos responsáveis por 2 guerras mundiais, desagrada a ultranacionalistas como o presidente americano. No Twitter, Trump prometeu um acordo muito melhor do que o Reino Unido poderia negociar com a União Europeia. Pelas exigências já apresentadas pelo representante comercial dos Estados Unidos, o país usará todo o seu poderio econômico para obter vantagens. No mundo globalizado, a Grã-Bretanha é apenas uma pequena ilha. Como ensinava o sociólogo alemão Ulrich Beck, no projeto europeu, os países cedem parte da sua soberania para terem mais soberania e maior poder de barganha, como a Europa, em negociações internacionais. A França, por exemplo, quer continuar participando do jogo político, geopolítico, sabe que não pode fazer isso sozinha como França, só através da Europa. A economia britânica acaba de ser superada pela Índia, que agora é o 5º país mais rico do mundo. Sem a Europa, com que tem metade do seu comércio exterior, a tendência é de declínio e irrelevância para o Reino Unido. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.